verei o que nunca vi. Eu verei o que nunca vi. Há quanto tempo você não confessa esta verdade? Diga, eu verei o que nunca vi. De novo, eu verei o que nunca vi. Esta é a 20ª parte, a 20ª mensagem dentro desta série. E o subtema, continuamos falando sobre a hierarquia dos anjos. E hoje nós vamos acrescentar algo a este conhecimento. Vamos falar também do anjo do Senhor. A hierarquia dos anjos e o anjo do Senhor. Hebreus capítulo 1, versículo 14 diz: não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Diga, eu, herdeiro da salvação, me abro para receber o favor, a ministração, o serviço dos anjos. Amém, oremos. Pai amado e bendito, Rei de reis, Senhor de senhores, glórias e glórias nós te damos. Que manhã preciosa, manhã de louvor, de adoração, manhã de testemunhos da tua graça, do teu poder, da tua manifestação em cada área da vida do teu povo. Manhã de visitantes, manhã de congraçamento, manhã de homenagem, manhã de amor, manhã de intercessão pela nação brasileira, manhã de comunhão, manhã de intensidade da vida cristã, manhã de conhecimento, manhã de crescimento. Jesus, que tremenda é esta hora bendita em que vamos crescer na graça, no conhecimento sobre o ministério angelical. Fala-nos, ensina-nos, revela-nos, reveste-nos, Pai, de autoridade nesta palavra para experimentarmos aquilo que ainda não experimentamos. Sabemos, Pai, que os teus anjos têm ministrado em nosso favor, percebemos isso, mas nós queremos mais, nós queremos usufruir destas benesses, desses benefícios, Pai, que ainda por falta de conhecimento talvez não estejamos experimentando. Que cada um aqui, Pai, dentro do teu desígnio, do teu propósito, dentro das possibilidades tuas, receba uma visitação angelical, Pai. Receba esta semana, Pai, um anjo, um enviado, um executante de ordens, Pai. E que estas pessoas, Pai, saibam que aquilo que tu dizes deste altar é real, é verdadeiro, é respaldado. E que o Senhor tem prazer em manifestar em nossa vida toda a nossa herança. E os anjos fazem parte destes benefícios. Recebemos tudo com ações de graças em nome de Jesus, para a glória de Deus. E o povo do Senhor diga amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Muito obrigada, Diácono Tiago. Amados irmãos em Cristo, minha família bendita, povo de propriedade exclusiva de Deus, reino de sacerdotes, ministros da nova aliança, não da letra, porque a letra mata, mas do Espírito que dá vida. Aqueles que são cabeça e não cauda, estão por cima e não por baixo. Aqueles que estão assentados com Cristo nas regiões celestiais, com a autoridade de Cristo, com a unção de Cristo, com o poder de Cristo, e que agora conhecem o ministério angelical. Os anjos estão sujeitos ao governo divino. Os anjos estão debaixo da autoridade de Deus. E o importante papel que os anjos têm desempenhado na história do homem torna estes anjos merecedores de referência especial e de um estudo especial. É isso que nós estamos fazendo. Nós não podemos ignorar a ação tremenda angelical ao longo da história. No Antigo Testamento, onde o termo Malach ocorre 108 vezes, os anjos aparecem como seres celestiais, membros da corte de Deus. Eles servem, eles louvam constantemente ao Senhor. São espíritos ministradores, transmitem a vontade de Deus, obedecem à vontade de Deus,
executam os propósitos de Deus, celebram os louvores de Deus e adoram a Deus constantemente. No Novo Testamento, onde a palavra em grego é ângelos, esta palavra aparece 175 vezes. Os anjos aparecem como representantes do mundo celestial e mensageiros de Deus. E funções semelhantes às do Antigo Testamento são atribuídas aos anjos. Ok? Então, tanto no Velho Pacto como no Novo Pacto, os anjos continuam fazendo funções, exercendo funções, ordens de Deus, como sempre fizeram. No ponto 1, nós tratamos já disso, vou apenas lembrar. Não importa a dimensão das nossas debilidades, nem o tamanho das mentiras impostas pelo derrotado. Deus, através de seus anjos, se manifesta de acordo com aquilo que nós cremos. Então, volto a dizer, até a manifestação dos anjos não é por merecimento, é por graça. Porque Deus não está manifestando nada a não ser por sua graça. Deus não requer de nós um pagamento, Deus não requer sacrifícios, barganhas, trocas. Os anjos não dependem da nossa perfeição. Os anjos sabem que nós somos seres falhos. E mesmo assim, ou apesar de sermos falhos, eles nos assistem, eles nos servem. Porque pela graça de Deus, nós temos direito a esse serviço angelical. Então, nós não podemos negligenciar o ministério angelical, que age no seio da igreja, através de sinais, prodígios, vários milagres, lógico que segundo a vontade de Deus. Ponto número 2, começamos na quinta-feira a estudar a hierarquia dos anjos. Anjos são seres espirituais que servem a Deus e por servirem a Deus recebem ordens para nos servirem. Eles louvam a Deus, executam suas ordens. E como Deus não é um Deus de confusão, como Deus não é um Deus de desordem, os anjos estão organizados debaixo de um tipo de hierarquia. Nós não temos informação muito clara na Bíblia sobre como os anjos se organizam. Mas qualquer que seja a sua posição, transmitindo mensagens, ou lutando contra o inimigo, ou servindo aos crentes, os anjos são todos fiéis a Deus e sempre o obedecem. Eles ajudam uns aos outros e eles trabalham em equipe também. Os anjos são unidos. Amém? Então, dentro dessa hierarquia, os anjos são distribuídos em categorias funcionais definidas. Então, essa ordem que teologicamente nós podemos estabelecer, ela não está assim definida na Bíblia, mas se agruparam classes de anjos, ordens de anjos, de acordo com a funcionalidade, de acordo com aquilo que eles fazem. Onde cada anjo, ou cada grupo de anjos, ou cada hoste de anjos, cumpre sua função específica. Cada anjo age de acordo com o que lhe é determinado. O anjo não age por conta própria. O anjo age de acordo com o que Deus lhe determina, com o que Deus manda fazer. E eles agem com presteza, com fidelidade. Eles executam cabalmente as ordens que lhes são dadas, fazendo chegar a mensagem, o presente, o livramento, seja lá o que for, perfeitamente aos destinatários, com precisão, com segurança. As mensagens que lhes são entregues não são modificadas. Eles desempenham com eficiência as missões ou tarefas que lhes são destinadas. Está claro até aqui? Muito bem. Começamos a ver, na quinta-feira, que há 9 ordens de anjos, ou 9 classes, ou 9 coros, porque alguns teólogos chamam de coros, porque como eles cantam continuamente e formam grupos dentro dessa hierarquia, então são 9 coros de anjos divididos em 13 hierarquias. Número 1, a primeira hierarquia
É um grupo de anjos, classes de anjos que estão aqui dentro, composta por serafins, querubins e tronos, conforme nós estudamos detalhadamente na mensagem do culto de quinta-feira próxima passada. Eu quero lembrar que muitas pessoas disseram, tronos? Pensei que tronos fossem cadeiras. Tronos é uma ordem de anjos, é uma classificação, é um coro angelical que tem uma funcionalidade específica. Então, quem não esteve aqui, por favor, acesse esta mensagem na nossa página ou adquira o CD e DVD na livraria. Então, como a gente falou de serafins, querubins e tronos, eu trouxe aqui algumas imagens. Como eu disse, é o mais próximo possível da imagem descrita. Então, aqui a gente tem a imagem de um serafim. Ele tem 2, 4, 6 asas. Ok? 3 pares de asas. Você vai encontrar uma passagem, várias passagens, que o serafim com 2 asas cobria o corpo, com 2 asas cobria o rosto diante da face de Deus e com 2 voava. Tá? Então essa é a figura de um serafim. Eu queria que você entendesse que isso aqui é gigante. Hoje nós cantamos uma música, um louvor, que diz assim, né? Pequeno, muito pequeno, é o inimigo diante do Deus vivo. Pequeno ele não é nada, nem pequeno ele já desapareceu. Gigante, muito gigante, é o anjo que está aqui comigo. Nós não temos noção do tamanho de um anjo de Deus. Eu tive uma visão, uma vez, sobre 2 anjos guardando um prédio, um pequeno um estabelecimento comercial. Esse estabelecimento comercial tinha 3 andares. E os 2 anjos que guardavam, eles passavam mais 3 andares mais ou menos para cima. Então, Deus me permitiu ver isso, porque a gente fica, que os anjos guardem, a gente fica imaginando, e Deus quis me mostrar o tamanho do guarda que Ele coloca na nossa casa, no nosso carro, no nosso caminho. Então, assim, qualquer ser angelical não é pequeno. Pelos estudos realizados em cima das aparições de anjos, das experiências bíblicas, o menor anjo tem pelo menos 2 metros. O menor tem pelo menos 2 metros de altura. Tá bem? Só para a gente começar a entender um pouquinho melhor. A gente tem aí querubins também, acho que eu separei. Isto é um querubim, ok? É grande, gigante, muito gigante, porém é um par de asas. E tronos. Deixa eu ver o que eu consegui de tronos. Tronos são esses anjos que ficam próximo a Deus, esperando ordens designadas. E eles, nesta questão de tronos, é que eles vão dar ordens para as hierarquias inferiores. Eles vão passar, na verdade, as ordens de Deus para hierarquias inferiores. Eu coloquei essa foto só para os irmãos entenderem que são milhares de milhares, miríades de miríades, ok? Muito bem. Isso tudo foi falado na quinta-feira. Eu vou passar então para o ponto 2. Vamos entender a segunda hierarquia. Fazem parte da segunda hierarquia os chamados anjos governantes. Anjos governantes dirigem os planos sábios de Deus que lhes são passados. E os anjos governantes, eles comunicam os projetos de Deus aos anjos da terceira hierarquia. Tá? Os anjos governantes vigiam o comportamento da humanidade. E conforme o comportamento, eles passam as ordens para que os anjos da terceira hierarquia cumpram. Os anjos governantes são responsáveis pelos acontecimentos no mundo. Esta hierarquia é formada pelas seguintes ordens de anjos. Então, quem faz parte da segunda hierarquia? Principados, potestades e virtudes.
É um estudo mais profundo. A gente sempre simplifica na hora de falar, porque a gente conhece um ou outro versículo, mas são essas 3 ordens, 3 coros de anjos ou 3 classes que formam a segunda hierarquia. Vamos falar um pouquinho sobre principados, tá? Principados referem-se a uma classe de anjos que tem poderes de príncipes, por isso o nome principados. Assim como nos reinos terrestres, os principados agem em territórios pertencentes ao reino. Isso também acontece no mundo espiritual. Nós não temos aqui principados, né? Hoje não tem muito principado, tem o Principado de Mônaco, todo mundo conhece, né? Teve origem o quê? Num príncipe, numa família, enfim, numa monarquia. Mas a gente sabe que aquela autoridade, ela governa um principado, uma região. Assim acontece com os principados em termos espirituais. O Senhor os designa para cuidar, para exercer funções numa região da terra. Eles dominam sobre algumas regiões. Ok? Então, os irmãos têm que entender o seguinte: existem demônios também que atuam sobre nações, especificamente. Até no Brasil, em regiões específicas da nossa nação, nós temos forças malignas do mal, principados malignos, que influenciam para o mal algumas regiões. Depois que nós começamos a viajar, há alguns anos, para os seminários da graça de Deus, das doutrinas da graça de Deus, e os núcleos foram formados, nós começamos a perceber um fenômeno espiritual, uma característica que nós agora compreendemos. Em algumas cidades que nós vamos, ou alguns estados do Brasil, os problemas são parecidos. Então, eu não vou aqui citar nomes, mas nós somos em algumas regiões do Brasil que quando a gente dá um gabinete para aquele núcleo, para as pessoas daquele núcleo, e você começa a ouvir, os problemas básicos daquela cidade, daquela cultura regional, é adultério, por exemplo. Todo mundo que veio falar com a gente de um determinado lugar, tinha problema no seu casamento com a questão do adultério. Você vai para uma outra cidade, uma outra região, sem combinar, nós começamos a ouvir pessoas, e essas pessoas começaram a relatar os problemas que estavam destruindo as suas famílias. Drogas. Mas que droga? Cocaína, maconha, crack. Em outras regiões, é álcool especificamente. Então eu queria que os irmãos entendessem que existem os dominadores deste século, deste mundo tenebroso, e as regiões, tanto dentro de um mesmo país, como no mundo, elas têm influências malignas específicas, de destruidores específicos. Para este combate, ou para uma missão específica de Deus, porque tem eleito em todas as nações. O Senhor disse que um dia haverá diante dele todos, de nações, tribos, línguas, não é isso? Então o Senhor tem os seus eleitos. E onde tem um eleito de Deus, o Senhor está ali, cuidando. E existem principados, anjos, príncipes, que também têm um domínio sobre alguns lugares para dar ordens, para ministrarem especificamente, ou para batalharem as questões espirituais e não deixarem os principados do inferno prevalecerem. Os irmãos estão entendendo? Amém? Isso é muito importante de nós conhecermos, para nós entendermos que há combates, quando o Senhor Jesus, através do apóstolo Paulo, disse, a nossa luta não é contra carne e sangue. Então nós temos que entender que o que age por trás das pessoas são demônios. E que para lutar com os demônios, o Senhor não nos colocou os poderosos e valorosos anjos. E que tem poder maior para vencer as trevas, para vencer esses desígnios do mal, muitas vezes em algumas nações. Os irmãos já perceberam que nos Estados Unidos há um tipo de assolação? Matar nas escolas. Os irmãos percebem que é uma coisa característica, muito específica.
Entra lá um jovem, um estudante, seja universitário ou seja do colégio, e você vê nas notícias, teve de novo lá como chama? Não é chacina, eles chamam de outro nome, um atentado dentro de uma sala de aula, dentro de uma sala de cinema. É peculiar, você começa a perceber que há um tipo de influência maligna que age de uma determinada forma. Ok? Então, o que são os principados de Deus? Porque existem os principados das trevas, que são os anjos caídos, os demônios, né? Os principados, eles são anjos de alta nobreza celeste. Os demais anjos lhes são submissos, ou seja, lhes são obedientes. Os principados são enviados por Deus a missões mais relevantes e também são incluídos entre os anjos que exercem a função de ministros de Deus, governando ou dirigindo um país ou uma missão. Quer dizer que Deus pode enviar para o Brasil um principado, um ou mais príncipes, anjos com uma grande missão para governar esta nação. Então, quando nós acabamos de orar agora pelo Brasil, nós precisamos acionar principados para que estes principados guardem a nossa nação, impeçam a malignidade do inferno de ter domínio através daqueles que eles têm domínio, porque os filhos do diabo são colocados pelo diabo no governo para subjugar os filhos de Deus. Mas para isso, Deus tem principados que Ele manda com uma missão específica para uma nação, para um continente, enfim. Os irmãos estão entendendo? Diga glória a Deus. Efésios capítulo 1, versículo 21 diz assim: acima de todo principado e potestade e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Então veja, se esses anjos têm o poder de governar uma nação, de dirigir, de missões específicas para um continente, eles ainda assim nem se comparam a Jesus Cristo. Jesus está acima de todo principado e potestade. Amém? Dê glória a Deus. Bom, eu peguei aqui uma imagem, eu não sei se eu tenho uma ou duas, dos principados, só para os irmãos entenderem, tá? Isto aqui, que está debaixo dos pés do anjo, dá uma entendida na dimensão deste tamanho. Isto aqui é um planeta, ok? Isso significa que Deus tem principados para missões específicas no planeta. Segunda ordem de anjos, que ainda faz parte da segunda hierarquia, é potestades. Tá? O que são as potestades? Potestades é a ordem que transmite aquilo que deve ser feito, cuidando de modo especial da forma ou da maneira como devem ser feitas as coisas. Então, as potestades se ocupam de como aquilo vai acontecer, de que maneira uma ordem dada por Deus vai ser executada. De que forma aquilo vai acontecer? Pelo fato de transmitirem o poder que recebem de Deus, são espíritos de alta concentração, alcançando um grau elevado de contemplação ao Senhor. Eles prestam tanta atenção, eles contemplam tanto ao Senhor. Por quê? Porque eles têm que se concentrar na missão recebida, porque eles vão estabelecer a forma, a maneira como aquela ordem, aquela missão vai ser feita aqui na terra. Ok? A gente tem imagens aí das potestades. Vamos ver? Então, potestades, é mais ou menos isso aqui, olha. São uma espécie, uma classe, uma ordem de anjos que normalmente arrumam um jeito, seja luta, seja com algum outro mecanismo, que eles vêm estabelecer a maneira daquilo acontecer, aquela ordem de Deus, ok? E terceiro lugar, ponto C, dentro da segunda hierarquia a gente tem autoridades ou virtudes. Dependendo da tradução bíblica, a gente encontra uma ou outra palavra. São anjos que têm a missão de remover os obstáculos.
aqueles obstáculos que querem interferir no perfeito cumprimento das ordens de Deus. Só para os irmãos entenderem, um desses obstáculos a gente viu, e daqui a pouco eu vou ler, naquela oração de Daniel. Daniel começou a orar e de repente houve um obstáculo no meio do caminho, nas regiões celestiais, porque o anjo vinha trazendo a resposta para Daniel e ele teve um obstáculo, um outro anjo, um anjo do mal, um demônio, se opôs. Então, Deus tem uma classe de anjos que está denominada autoridades ou virtudes, que são aqueles que vêm interferir, né, nesse mal. São anjos muito fortes. Normalmente, quando pessoas, filhos de Deus, sofrem de fraquezas físicas ou espirituais, eles são auxiliados e protegidos por um anjo da ordem das virtudes. Ou seja, às vezes Deus espera que a gente complete uma tarefa, mas fisicamente a pessoa está debilitada. Então, Deus manda um anjo chamado autoridade ou virtude, que ajuda aquela pessoa na sua debilidade a fazer aquilo que tem que ser feito. Às vezes você não sabe como você conseguiu superar alguma coisa. No meio daquele tratamento, daquela doença, como eu fui até lá, como eu fui para a igreja, como eu me levantei. Tem anjo te empurrando, tem anjo te sustentando, tem anjo dirigindo os teus passos, tem anjo às vezes te conduzindo no colo, nos braços. A gente tem aí uma imagem ou mais de, olha só. Porque ele está assim, com essa espada. Porque ele vem tirar os impedimentos. Aquilo que impede, aquilo que Deus determinou para a sua vida, ou você de cumprir um objetivo, numa hora de fraqueza ou de fragilidade, ele vem na frente. A gente costuma cantar uma canção antiga, que diz assim, né? Deus vai à frente abrindo o caminho, tirando as correntes, tirando os espinhos, ordena aos anjos. Não é Deus que vai na nossa frente necessariamente. Ele manda o quê? Um anjo da virtude. Ok? Fazendo o quê? Vai limpando o caminho, vai abrindo as correntes, vai desmantelando todo o impedimento para aquela ordem do Senhor acontecer. Amado, você está mais bem assessorado do que você imagina. Você está bem guardado, viu? Ministro Lick, desses anjos que a gente está estudando, vai pensando aí na experiência, ou nas experiências que você teve, que classe? Hoje eu gostaria de saber, porque assim, eu tive uma experiência, eu vi o anjo, eu tive uma Você consegue identificar? Quem já teve alguma experiência, consegue identificar? Quem sabe, né? Deus nos permite identificar que classe, que coro de anjo, onde que a gente, né, pode entender melhor experiências que nós já tivemos, ou nos abrir para as que virão, ok? E agora vamos entrar na terceira hierarquia. Terceira hierarquia. Ela é formada pelos anjos que executam as ordens do Altíssimo. Eles estão mais próximos de nós e conhecem a fundo a natureza de cada pessoa que devem assistir e servir. Então são os anjos que mais perto estão de nós, tá? Os que mais vêm para cá, os que mais vêm nos servir, trabalhar em nosso favor, ok? Nos conhecem bem, a fim de poderem cumprir com exatidão a vontade de Deus. Esses anjos insinuam, avisam, exercem juízos, conforme o caso, eles agem. Essa hierarquia é formada pelos anjos, essa terceira hierarquia, os anjos chamados anjos designados, arcanjos e anjos. Então, vamos ver anjos designados. Os anjos designados não são enviados a missões modestas, coisinhas simples, ao contrário. São enviados a príncipes, a reis, a províncias, a países, a ministérios, a igrejas. São designados para funções específicas e determinadas por Deus. No livro de Daniel, são também apresentados como protetores de alguns povos. Veja lá em Daniel 10, versículo 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu. O príncipe do reino da Pérsia.
significa que o reino da Pérsia tinha um demônio, um principado, que resistiu ao anjo. Olha, resistiu a Daniel, resistiu à ordem de Deus. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, tem príncipe para lá e tem príncipe para cá. Tem príncipe de Deus, tem príncipe do capeta. O príncipe do reino da Pérsia, que resistiu à bênção chegar a Daniel, era um demônio, demonião. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. E eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Presta atenção. Quem está falando isso é um anjo. Quem está falando isso é exatamente um anjo designado. Ele está explicando para Daniel por que ele demorou. Ele demorou porque ele era um anjo designado por Deus para trazer, muito próximo de Daniel. E um demônio, um principado de um reino. O diabo não tinha interesse nessa resposta para Daniel. Então, Deus mandou o quê? Um grande anjo, mais poderoso. Um dos primeiros príncipes, chamado Miguel, a gente já vai ver, veio para ajudar. Veio ajudar o outro anjo designado. E eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. E aí, com a ajuda de Miguel, aquele anjo designado obteve a vitória sobre aquele principado do mal. Ok? Estamos entendendo a Bíblia? Então, os anjos designados... mas isso está... Ok. Alguns anjos designados são os que levam as instruções e avisos divinos ao conhecimento dos povos que lhes são confiados. Porém, quando esses mesmos povos se recusam a aceitar as mensagens do Senhor, os principados transformam-se em anjos vingadores. Então, a gente tem que entender o seguinte: esse anjo bom, que vem com um desígnio de Deus, ele vem trazer um recado de Deus, e vamos dizer que ele traga uma ordem para um governante, que ele traga uma ordem para uma igreja. Vamos trazer para algo mais próximo. E quando este governante, esta igreja, este grupo, esta sociedade não se submete àquilo que Deus mandou, então Deus dos seus anjos mesmo manda que sejam transformados em vingadores. Não tem nada a ver com demônio. Não tem nada a ver com anjos das trevas. São anjos de Deus vingadores. Eu sei que alguns estão pensando que é história de um quadrinho, que é filme. Não é. Não é ficção. É real. Estou lhe explicando aqui. Vá misturando fé a isso, que é muito importante. Amém? Então, principados transformam-se em anjos vingadores e derramam as taças da ira de Deus sobre nações, sobre grupos, sobre empresas, sobre igrejas que lutam contra a vontade de Deus. Para que isso? O objetivo de Deus é reconduzi-los através da dor, de volta ao Deus de amor e misericórdia que eles abandonaram propositalmente, conscientemente. Os irmãos estão entendendo? Amém? Muito bem. Então, vamos ver algumas dessas passagens. Gênesis 19, 1, 12 e 13. Ao anoitecer, vieram 2 anjos a Sodoma. Isso são anjos designados. Tinham desígnio, vieram com uma missão muito próximo do povo, das pessoas. E eles vieram a Sodoma, a cuja entrada estava Ló assentado. Este, quando os viu, então Jó conseguiu ver os 2 anjos. Tá? Levantou-se e, indo ao seu encontro, prostrou-se rosto em terra. Versículo 12. Então disseram os homens a Ló. Homens por quê? Porque eles estavam no formato de homens. Tens aqui alguém mais dos teus? Genro, teus filhos, tuas filhas, todos quantos tens na cidade, faze-os sair deste lugar. Eles vieram designados para avisar, para tratar da família de Ló. E diz o versículo 13. Pois vamos destruir este lugar. São anjos designados para destruir. Não tem nada a ver com demônio. Deus mandou destruir. Sodoma e Gomorra não foram destruídas por Satanás. Foram destruídas por Deus.
A gente tem que aprender a dar soberania irrestrita a Deus. Ah, Deus é soberano, mas ele não podia matar. Deus é soberano, ele podia tudo, ele pode tudo, ele poderá tudo sempre. Então ele diz: pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor se tem aumentado, chegando até a presença do Senhor. E o Senhor nos enviou a... Então eles vieram com o desígnio de destruição. Segundo livro de Reis 19:35. Então naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor, um anjo do Senhor, designado, e feriu no arraial dos assírios 185.000. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Salmo 78:49. Lançou contra eles o furor da sua ira, cólera, indignação e calamidade. Legião de anjos portadores de males. Deus se irou. E quando Deus se ira, ele tem a maneira dele manifestar a sua ira. Não se amedronte, porque a ira de Deus, ela vem depois de muita longanimidade, muita benignidade. Mas um dia Deus passa a régua. Não se engane também. Deus é amor, mas é justiça. Já diziam os legalistas quando eu me converti. Deus é amor, mas é justiça. É verdade. É verdade. E ele lançou o furor da sua ira, cólera, indignação, calamidade. Então, calamidades vêm à terra. Então, o diabo está furioso. Não, é Deus quem está furioso. Quando calamidade vem à terra, é Deus quem está irado. E ele fez o quê? Legião. Milhares de anjos portadores de males. Muito bem, a gente tem mais alguma imagem aí de anjos designados? Olha aqui, anjos designados estão vindo, eles são mais próximos das pessoas, eles vêm para missões específicas, tá? Designado por Deus para alguma coisa. Tem mais alguma de anjo designado? Eu sei que tem algumas que eu coloquei mais do que uma imagem. Não temos, então tá bom. Segunda classe ou segunda ordem da terceira hierarquia, arcanjos. Vamos lá. Pelas funções que os arcanjos desempenham, eles devem estar colocados na mais alta ordem dos anjos. A Bíblia fala o nome de 2 arcanjos, quem sabe? Miguel e Gabriel. Já expliquei aqui que alguns falam, mas tem um tal de Rafael. Rafael está apenas citado num livro apócrifo da Igreja Católica, chamado livro de Tobias, que não é colocado na Bíblia protestante, porque não tem nenhuma evidência de inspiração divina. Então, como ele não está na nossa Bíblia, não aceitamos Rafael como sendo algo que tenha respaldo de Deus. Ok? Muito bem. Através das páginas da Bíblia, nós vemos que os arcanjos são conhecedores dos mais profundos mistérios de Deus. Os mais profundos mistérios são revelados aos arcanjos. Inclusive foi Gabriel quem anunciou a Maria que ela estava cheia da graça do Senhor e tinha sido escolhida por Deus para ser a mãe de Jesus. Vamos ver mais aparições do anjo, e não é do anjo, é do arcanjo Gabriel. Daniel 8:6, ele é famoso, tá? E ouvi uma voz de homem de entre as margens do Ulai, a qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a este a visão. Deus deu uma ordem ao arcanjo Gabriel, que estava ali na margem do rio Ulai, para que desse a entender a visão que Daniel tinha tido, a respeito do rei, do sonho do rei, enfim, aquilo tudo. Veio um anjo para revelar os mistérios. Um anjo não, um arcanjo, ok? Daniel 9:21. Falava ainda na oração. Se você estiver na oração, você pode estar indo orando. Quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente, agora você sabe como é, rapidamente voando. Relâmpago, sinal do relâmpago, né? Voando e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Uau, você pode estar orando e ser tocado por um anjo. Tem um desígnio para isso, né? Lucas 1:19-20. Respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel. Ele se apresentava como o arcanjo, né? Aí no caso, eles não sabiam a diferença entre anjo e arcanjo, por isso fala anjo.
que assisto diante de Deus e fui enviado a falar-te e trazer-te estas boas novas. E Lucas 1, 26, todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas venham a realizar-se. Veja que ele explica o que vai acontecer. Porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. O anjo veio falar, e aí era o pai de João Batista, Zacarias, e ele não acreditou, e o anjo disse, você vai ficar mudo. Acredite se o anjo te falar alguma coisa. Porque se eu ouvir alguém que perdeu a voz aqui, eu já sei o que aconteceu. Ok? Muito bem. E Lucas 1, 26. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Muito bem. Vamos ver mais Miguel. Arcanjo Miguel. A palavra Miguel, o nome Miguel significa quem é como Deus. Ele não é como Deus, mas ele tem muito poder, tá? Este arcanjo tem grande autoridade e figura na Bíblia toda. Vamos ver só algumas passagens. Daniel 12. Olha, Daniel era batuta, gente. Porque os 2 maiorais foram falar com ele, gente. Gabriel, eu sou Gabriel. Eu vim te revelar a visão. Aí vem Miguel e fala, eu sou Miguel. Oh. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. Veja, defensor de um povo. Miguel, lá no período da tribulação, vai vir defender todos os judeus da eleição. Defensor do filho do teu povo. E haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo. Todo aquele que for achado inscrito no livro. Os eleitos de Deus, os que são para a salvação. E, neste caso, os judeus que vão crer em Jesus na tribulação. Amém? Miguel vai vir protegê-los nessa época. Daniel, capítulo 10, versículo 13, diz assim: mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 20 dias, porém Miguel, agora você sabe que o Miguel, não é o apóstolo Miguel, mas é o arcanjo Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Judas, versículo 9. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, amados, Moisés morreu. E ninguém viu, porque ele foi lá para uma montanha morrer. Certo? Mas pensa que ele morreu, ficou lá jogado o corpo dele. Tinha um de um lado e outro do outro. Esse corpo é meu. Não, esse corpo é meu. O que estava acontecendo? Uma disputa pelo corpo de Moisés. Quem disputava o corpo de Moisés? Quem disputava o corpo de Moisés? O arcanjo Miguel e o diabo. Agora pense um pouquinho. Por que será que o diabo tem interesse no corpo de Moisés? Pense 2 pouquinhos. Por que Deus mandou o anjo mais poderoso para defender aquele corpo? Tem que estudar a Bíblia. Porque virão 2 testemunhas no tempo da grande tribulação pregar para os judeus. Os 2 que não morreram, sumiram, desapareceram. Moisés, por isso o corpo dele está guardado. E Elias, que foi arrebatado num carro de fogo. Entendeu? Sacou? Faz sentido? É coerente agora? Legal. A pessoa lê isso aqui e fala, não entendi nada. Agora você entende tudo. Quando os olhos são iluminados, a gente entende tudo. Amém? E olha o que aconteceu com o arcanjo Miguel, quando ele estava lá. Não, é meu. Não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Arcanjo, vamos aprender com o arcanjo, gente? Ele não ficou, capeta, é meu, sai para lá, você já está condenado. Ele já sabia a sentença. Ele não ficou perdendo tempo com o diabo. Por que as pessoas querem tanto essa coisa do capeta, de gastar tempo com o mal, com aquilo que rouba a força, a energia? Já está sentenciado, já está condenado. E o arcanjo Miguel já sabia disso. Pelo contrário, o que ele disse? Senhor te repreenda.
Um dia, num gabinete, eu falei isso para um demônio. Que veio para cima de mim. Eu podia ter falado um monte. A minha carne queria falar coisa. A minha carne queria dar um bufete. Mas, naquela hora, o Espírito Santo me disse, tem a dignidade do arcanjo Miguel. Na hora. E eu disse, olhando nos olhos, o Senhor te repreenda. Sabe o que significa isso? Está frita. Vamos lá, continuar. Falei no feminino, poxa vida. A pessoa, isso, obrigada meu filho. Apocalipse 12, 7 a 12. Houve peleja no céu, olha a guerra. Miguel e os seus anjos, quer dizer que Miguel tem os seus subordinados. Tem hierarquia ou não tem? Lógico que tem, é saudável, é maravilhoso, é ordem. E os seus anjos pelejaram, teve uma peleja, uma guerra contra o dragão, é a figura de Satanás. Também pelejaram o dragão e seus... o Satanás também tem os capetão dele. Então vamos lá. Todavia, eles não prevaleceram. Nem mais se achou no céu o lugar deles. Aleluia. Versículo 9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. O sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra. E com ele os seus anjos, os demônios. Então ouvi grande voz do céu proclamando, agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. 11. Eles, pois, o venceram. Os anjos de Deus são mais fortes que todo o inferno. Por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Louvado seja Deus. Por isso, festejai, ó céus, e vós, os que nele habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Amados, pouco tempo resta. Quanto mais o tempo passa, pouco tempo o diabo sabe que resta para ele. Que o fim dele é o lago de fogo e enxofre. Então... os tempos vão piorar. Ele sabe que pouco tempo resta. Ele está com os demônios agindo nos regiões celestiais. E mais do que nunca, nós temos que reivindicar a ação dos anjos de Deus. Que vem para combater todos os demônios, tudo aquilo que quer nos afrontar, tudo aquilo que quer nos aprisionar, tudo aquilo que quer nos paralisar. Eles já perderam. Já estão sentenciados. Diga glória a Deus. A gente tem imagens dos arcanjos. São príncipes. Por que essa figura? É um príncipe. Os primeiros príncipes. Tá? Destaque. Muito poder, muita honra, muita glória. Missões grandiosíssimas da parte do Senhor. Tem mais alguma? Olha aqui. Olha a majestade. Olha. É a glória do Senhor colocada sobre os primeiros príncipes, os arcanjos. Tem mais alguma de arcanjo? Uau, olha cá, antiga serpente. Está destruída, porque este aqui tem o poder de Deus. E já destruiu, já venceu a peleja no céu. Diga glória a Deus. Glória a Deus, tem mais. Olha este arcanjo, olha o que tem na seta dele, um fogo que consome, que devora, que... Yes. Uau! Pronto, e vamos para o último então, da terceira hierarquia, vamos, os anjos executantes. Para a gente encerrar a terceira hierarquia, olha só. Os anjos recebem as ordens dos anjos superiores e as executam. Outro aspecto que não pode ser esquecido é o fato de que os anjos, guardadas as devidas proporções, estão mais perto da humanidade. E, por assim dizer, convivendo conosco o tempo todo. E prestando um serviço silencioso, mas de valor incomparável a cada um de nós. Eles vão e voltam, porque você já sabe agora, tá lá, tá aqui. Só que os anjos, essa categoria chamadas anjos, eles estão muito próximos de nós,
quase que o tempo todo, se trocando entre si, tá? Êxodo 23, 20 a 22 diz: eis que eu envio um anjo adiante de ti, receba esta palavra, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que tenho preparado. Você vai chegar. Porque Deus já preparou as condições e a força extra que nós precisamos para chegar lá. Guarda-te diante dele. Por que guarda-te? Guarda a boca. O anjo está ali, mas ele tem que ver o seu alinhamento com a palavra. E ouve a sua voz. E não te rebeles contra ele. Porque não perdoará a vossa transgressão. Quer dizer, se você transgredir, ele não pode agir. Tá? Pois nele está o meu nome. Deus deu o quê? Delegada autoridade para o anjo que vai à tua frente e que vai à minha frente. E agora, umas imagens dos anjos executantes. Vamos lá. Eu chamei anjos. Eu chamei executantes. Isso. Olha só. Mais ou menos a escada que Jacó viu. Sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Né? Ele, logicamente, humanamente, teve essa visão para entender que os anjos não paravam de trabalhar. Vai, volta. Eles não ficam subindo escadas. Jacó precisava de uma imagem mais concreta. Ele era hebreu. Já expliquei a dificuldade para entender as coisas espirituais, tá? O anjo não está subindo escada. O anjo voa numa velocidade incrível. Isso aqui é um anjo executante. Antes do mal, o anjo já está aqui com essa criança, tá? Executando uma ordem, por exemplo, de livramento, proteção, guarda, e etc, etc. Temos mais? Anjo executante? Só essa? Ok. Então, na quinta-feira, eu vou lhe falar sobre algumas ações específicas de alguns anjos do Apocalipse. Porque senão, se eu parar aqui estava bom, né? Encerramos a terceira hierarquia. Mas se eu parar aqui, depois eu vou receber aquele recadinho, aquela pergunta. Bispo, o que são os anjos do abismo? O que são os anjos que guardam o fogo? Os anjos das águas. Então a gente vai ter o estudo completo na quinta-feira sobre estas outras ações específicas de anjos sobre a natureza. Isso, além das questões da natureza, também no período da tribulação e grande tribulação. Ok? Por hoje é só. Fique de pé no seu lugar. Se eu posso dizer só, né? É muito. A gente tem que digerir tudo isso. A gente tem que, né, conversar. Converse sobre isso no almoço. Conte sua experiência. Fale do seu desejo. Porque os anjos vão estar ali no seu almoço, ouvindo o que você vai falar. Quando você se sentar, tem anjo ali junto. Ele não vai comer sua comida, pode ficar sossegado. Mas ele está ali prestando atenção. Ok? Então ele precisa ouvir o que sai dos seus lábios em linha com a palavra, os seus anseios. Porque Deus já deu ordens para ele. Quando você fala que você quer aquilo, que você pede, que você anseia, que você deseja, que você pôs no seu projeto de vitória, o anjo está disponível. Pai amado e bendito, Deus de poder, graça, glória, majestade. Senhor, que diremos, pois, à vista destas coisas? Meu Deus, se Deus é por nós, quem será contra nós? Senhor, o Senhor com um sopro poderia destruir tudo. Mas às vezes Tu mandas um anjo, Jesus, um querubim, um serafim, um arcanjo, um anjo designado, um anjo de virtudes, um príncipe. Tu mandas para cá, Jesus, para executar as tuas ordens, porque Tu tens prazer em usar bem a Tua criação, Jesus. Eu Te louvo, eu Te bendigo pelo avanço desta igreja, pelo crescimento na graça e no conhecimento, Jesus. Não somos ignorantes na palavra, não somos nécios, não somos tolos, somos sábios. E queremos fazer como diz o sábio:
remindo o tempo, porque os dias são maus. Nós queremos remir o tempo, Senhor. Os dias vão se tornar cada vez mais árduos, mais difíceis, mas nós não vamos temer nada, porque nós temos, Pai, o Senhor em nós, a Tua divina semente, o Teu Espírito habitando em nós, e ao nosso redor, Pai, os Teus anjos trabalhando em nosso favor, nos servindo, Pai, nos livrando, nos protegendo, nos dirigindo passos, até quando estamos fracotes, Pai. Os anjos estão ali nos segurando, nos impulsionando, soprando coisas nos nossos ouvidos, Senhor. Ó Deus, a minha oração é para que sejamos mais sensíveis, Pai, e que nesta semana nós possamos ter experiências novas contigo, incluindo o ministério angelical, porque são eles que vêm designados para trazer para as nossas vidas sinais, prodígios, maravilhas. Deus, trabalha com o exército dos céus em nosso favor. Nesta semana, Jesus, que possamos ver grandes portas se abrirem, que possamos ver, Senhor, grandes livramentos, a Tua justiça em cada área, em cada momento de injustiça. Que nós possamos ver, Senhor, ó Deus, o Teu mover sobrenatural. Nós nos abrimos para receber, Pai, os benefícios da nossa herança. Também, Jesus, na questão angelical. Leva-nos em paz, em segurança. Com certeza iremos seguros e teremos a melhor semana da nossa existência, Pai, porque estamos mais crescidos, mais preparados, mais firmados, mais iluminados e contando com o exército dos céus. Amém e amém, para recebermos a bênção final. Glórias a Deus. Estenda sua mão na direção do altar. A graça seja com todos aqueles que amam sinceramente o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aqueles que recebem essa palavra, digam amém. Amém. Glórias a Deus. Bom domingo a todos. Uma semana cheia de sobrenatural de Deus. Aleluia.